requer mandar pedido de dinheiro para várias pessoas, inclusive a UJL saiu de um hackathon, vocês hoje, querendo ou não, estão participando de um hackathon aqui, e aí eu até cobrei para Hermes, porque o hackathon da UJL, a gente conseguiu levantar 10 mil reais no hackathon da gente, foi quando a UJL saiu do papel, realmente era um hackathon que englobava todo o Brasil, e era um hackathon que durou mais de 4 meses, então hoje vocês estão aqui tendo a oportunidade de ficar um ano. Pode fazer 20 perguntas. O que é um hackathon? Um hackathon é uma disputa que se propõe a encontrar uma solução que é demandada pelo grupo que propôs. Então, por exemplo, uma competição... Como é teu nome? Evelyn. Teu nome é? Filemon? E o teu? Pronto. Jonathan, Evelyn e Filemon. A gente tem uma competição lançada aqui para vocês e eu, George, queria que meu slide ficasse mais bonito. Então, a gente vai fazer um hackathon para que vocês tentem achar a solução e aí vocês vão apresentar. Quem ganhar o hackathon ganhou. Tô certo, Hermes? É a explicação mais simples possível. É mais ou menos isso. Deu para entender? Show de bola. Então, o JL cresceu muito, ao ponto que a gente conseguiu o nosso resultado final. Em 2021, pela primeira vez na história, um movimento estudantil que não tinha ligação a nenhum partido político participou do Congresso da UNE, que é o maior congresso de estudantes do Brasil, congresso que reúne todo o movimento estudantil. Então, conseguimos levar nossa bancada, levamos pessoas do Brasil inteiro, pessoas que pensavam muito diferente, mas queriam discutir uma universidade mais moderna, uma universidade que entendesse seu papel dentro da sociedade e que tivesse disposta a sair dentro dos muros e conseguisse conversar com a sociedade brasileira. E aí, graças ao JL, eu colhi muitos frutos ao longo da minha vida. Aqui sou eu palestrando na LibertyCon, primeiro grande evento a nível nacional que eu palestrei. Aqui sou eu no México, na cidade do México, quando eu fui convidado pelo pessoal do movimento de Nova York a falar no México sobre a UJL. Ali sou eu palestrando no Fórum da Liberdade, que é o maior espaço de discussões e debates políticos do Brasil. Acontece em Porto Alegre. Além da cidade do México, eu fui esse ano também a convite, graças a hoje ser conselheiro do movimento. O JL já seguiu em frente. Estive no Michigan, no Brasil eu já conheci boa parte do nosso mapa, falando muito do que a gente fez e como é que a gente conseguiu lidar com as pessoas, como é que a gente conseguiu incentivar pessoas a trabalhar no voluntariado por uma causa que elas acreditam e por pouco tempo. Nossa ideia com o JL sempre foi que as pessoas ficassem pouco tempo para que a gente não tivesse o estudante profissional, o cara que fica 5 anos na universidade, 5 anos fazendo política estudantil. Veja, política estudantil é importante, mas é um passo da graduação. Do mesmo jeito que a empresa júnior pode ser outro passo, liga de mercado financeiro pode ser outro passo, e assim a pessoa sai um estudante mais completo, né? E aí, enfim, em 2021, graças ao trabalho com a JL, eu fui chamado para trabalhar com o Daniel José, lá em São Paulo. Fiquei 1 ano e meio quase na Assembleia Legislativa de São Paulo. Daniel José, que era um deputado estadual, tinha acabado de chegar de Yale, formado por Yale, formado pelo INSPER, um cara que atuou muito na área da educação. Com ele eu aprendi muito com base em políticas públicas. Era um cara que eu tinha como grande referência a nível político nacional, e ele fez o convite para que eu fosse trabalhar com ele, para mim, à época. Convite muito fora da curva, eu tinha 21 anos, fui morar em São Paulo sozinho, mas resolvi e topei a missão. Em 2022, me candidatei a deputado federal, aqui para Pernambuco, tive 7 mil votos, tive 3 votos em Araripina. Se um dos 3 votos em Araripina estiver aqui, se acusa, que vai ser um prazer falar com você. Hermes não votou em mim, não. Em 2023, se eu sou 3, ele não falou, tá lá atrás pronto, estou fechado. Qual é teu grupo? É da mala, estou fechado com a mala mesmo, então. Em 2023, quando eu perdi a eleição de deputado federal, apesar dos 7 mil votos, foram muito bons, e aí até uma história boa, meu pai está ali gravando tudo. A gente assistiu a apuração de deputado federal lá na minha casa, no Recife. Eu moro num apartamento. Como vocês sabem, é muito difícil você ganhar uma eleição de deputado federal, principalmente recém-chegado. É uma eleição que custa muito caro. A gente fez uma eleição, a gente passou por uma eleição onde a gente só arrecadou dinheiro de vaquinha, só vaquinha. Então, a gente arrecadou 30 mil reais de vaquinha, pessoas que acreditavam na causa, mandaram dinheiro, tudo isso. Isso é uma campanha muito pequena. Os caras gastam 3 milhões de reais numa campanha de deputado federal, então era muito incipiente. Então, pra gente, na verdade, a grande meta era ter 3 mil votos. E aí vieram 7 mil votos na urna. Então, a cada 1000 votos que a gente crescia durante a apuração, toda a minha família, todos os meus amigos, todo mundo que esteve envolvido com a campanha, comemorava, parecia um gol de Copa do Mundo lá em casa. Então, os meus vizinhos, provavelmente, até hoje acham que eu sou deputado federal, que eu devo ter tido uns 100 mil votos. Então, em 2023, eu fui chamado para retornar aquele primeiro movimento onde eu fui voluntário, sendo que dessa vez fazendo parte do staff. Eu fiz parte de um movimento chamado Students for Liberty, é um movimento que está em todo o mundo, e aí eu cuidava da comunicação do Students for Liberty em toda a América Latina.
Então, tinha que lidar com argentino no meu dia a dia, tinha que lidar com venezuelano, com diferentes pessoas, pessoas que estavam no staff de uma organização internacional. E, acima de tudo, a maior dificuldade era que meu chefe primeiro era nigeriano, meu chefe segundo era texano. Eu não disse para eles na entrada, mas meu inglês não é tão bom assim, porque eles falavam tanto que eu só dizia yes, no, e aí quando o Katuma viu, eu já estava dentro. E aí, para entender o que um texano e um nigeriano falavam, era uma luta muito grande, passei um ano e meio por lá. Em 2024, no ano passado, me tornei primeiro suplente de vereador, tive 3.714 só na cidade do Recife. Em 2025, agora esse ano, depois de mais uma derrota eleitoral, mas essa aqui pode ser que a gente reverta uma vitória. Eu sou do Partido Novo, aqui de Pernambuco. Em 2025 eu fundei a Atlas Hub, e aí no final eu explico por que o nome dessa consultoria, Hub também, por que também é um Hub, e nós somos uma agência de comunicação política. Enfim, feito George, vamos falar agora do tema. Deixa eu pegar uma aguinha aqui ligeiro. O tema a gente vai falar hoje sobre geração Z. Isso aqui é minha? E por favor, me parem. Eu acho muito ruim assim, a pessoa vir de tão longe, querer ficar falando no tom professoral, tô longe disso, assim, pelo amor de Deus. Enfim, geração Z, nós que cá estamos, ampla maioria, é uma geração que foi nascida entre 1995 e 2010. Creio que boa parte de nós, eu já sou de 1999. Nós crescemos todos, muito provavelmente já conectados na internet, já entendendo como funcionam os processos. Talvez o Orkut, o Facebook e o MSN sejam páginas recorrentes para quem estava aqui no dia a dia, acessando a internet de casa, com a internet de escada, uma dificuldade muito grande para conseguir acessar. A gente sempre, ao longo da vida, como a gente sempre teve acesso à internet, a gente sempre pôde consumir o que nos interessava. Então a gente sempre pôde participar daquela comunidade no Orkut, aquele grupo no Facebook, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok. E no trabalho a gente busca, principalmente, por propósito, flexibilidade e equilíbrio. Os millennials, outro grupo que provavelmente é tão grande quanto aqui. Pessoal entre 30 e 45 anos, para nós da geração Z, são nossos primos mais velhos. Nascidos entre 80 e 95, pegaram a transição digital e de vez em quando podiam assistir MTV. Quem tinha TV a cabo em casa tinha o direito de poder tentar assistir MTV, o Beija Sapo, Marco Mignon, ou então o programa Pânico na noite de domingo. A gente tinha esse direito de ver uma vez por semana, o resto da semana a TV era de casa. A geração X, talvez alguns de vocês que estejam aqui, é a geração entre 45 e 60 anos. Nossos pais, no caso não o meu aqui, ele é um pouco mais novo do que isso, nascidos entre 65 e 80, cresceram no meio analógico, tinham uma TV em casa, e nessa uma TV em casa não eram eles que mandavam na programação. Um bom emprego significa uma boa vida, e emprego público, obrigado a Deus, é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, estabilidade e tudo dá certo. Pegaram a queda do Muro de Berlim. Esse aqui é Fukuyama, é um cara que quando o Muro de Berlim caiu, ele escreveu esse livro aqui chamado Fim da História. Segundo ele, daqui para frente o mundo seria uma paz danada, democracias prosperariam. Fukuyama errou um pouquinho com relação a isso. A gente pegou também os absurdos da TV aberta brasileira, a luta pela audiência. Então, o Faustão, por exemplo, levando o menino latino para ser constrangido ao vivo. Tem os baby boomers, que é o pessoal entre 60 e 75 anos. No final, a gente vai dar uma arrematada geral. Pessoal que viveu imerso no contexto de Guerra Fria, sempre tiveram nas suas cabeças uma vida baseada em militares de um lado, comunistas do outro. Inclusive, explica muito o que a gente vive hoje, que parece que a gente só tem essas duas opções, militares ou comunistas. Curtiram Beatles, curtiram a Jovem Guarda, pessoas que tiveram uma base cultural mais tranquila em relação ao que a gente tem hoje. Eles aposentaram muito cedo e viveram, de fato, um mundo de uma prosperidade muito grande. E, naturalmente, as preocupações eram outras, como, por exemplo, aqui a marcha contra a guitarra elétrica, que foi um protesto que teve contra a guitarra na Avenida Paulista, em São Paulo, reunindo toda a classe artística. Então, se encontrem aqui. Acredito que a gente não tem ninguém da geração alfa, mas é o pessoal mais novo, mais recente. E hoje, principalmente, a palestra vai focar nesses dois públicos, millennials e geração Z, que somos nós. Então, o que muita gente deve se perguntar é por que é que logo na minha vez, deixa eu vir para cá para também não ficar só o pessoal de cá. Por que é que logo na minha vez? Por que é que logo na minha vez, quando eu tenho vontade de estudar no Recife, na capital, a gente está passando pelo aluguel mais caro em anos e, na verdade, é o aluguel mais caro do Brasil? Por que é que logo na minha vez, um danado de um Renault Kwid, que é o carro mais popular do Brasil, custa 80 mil reais? De onde é que eu vou tirar 80 mil reais para pagar no Renault Kwid? Por que é que logo na minha vez, a música mais ouvida do Brasil, talvez vocês não saibam, foi uma tal de The Box Medley Funk 2, que
deve ter tido um, que deve ter tido muito fama também, mas eu não conheço, que os compositores são MC Brinquedo, MC CBzinho, MC Turo, MC Laranjinha e DJ Oreia, juntos, juntaram 5 caras para escrever essa música. E aí, com todo respeito à palestra, eu peguei aqui um trecho dela, porque eu não podia pegar outros que traziam muito palavrão, mas a música começa com MC Brinquedo cantando: já faz uma cota que eu quero descarregar o pente. Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente, mas isso não faz efeito para nós, não me surpreende. Quem tem Deus não conta com a sorte. O brilho é reluzente. A música mais ouvida do Brasil. Eu não sei nem para onde vai, e MC Brinquedo precisou de ajuda de mais 4 pessoas para cantar isso aqui. E querendo ou não, tudo é meio complicado. Dos últimos presidentes que a gente teve, dos últimos 8, 4 foram presos. Em 2008, a gente viveu a crise do mercado imobiliário americano, crise. Em 2015 e 2016, a gente viveu o governo Dilma com muitos problemas econômicos, crise. Em 2020, a gente viveu o Covid, não só o Covid com o Bolsonaro, crise também. E para acabar de completar hoje, a gente vive uma polarização que leva nada a lugar nenhum e que faz com que o discurso se mantenha precarizado e que sempre que eu fale Dilma, tem um pessoal que fecha a cara, sempre que eu fale Bolsonaro, tem um pessoal que fecha a cara. Isso faz com que a gente termine o debate. A solução não é exatamente essa, a gente consegue construir muito melhor. E aí, trazendo um pouco do que a geração Z está fazendo pelo mundo, e aí a gente traçar um paralelo com o que a gente tem no Brasil. A geração Z no mundo, ela está sendo marcada por muitos protestos. São protestos no Marrocos, contra o gasto pela Copa do Mundo. São protestos no Peru, contra a reforma da Previdência. São protestos no Nepal, contra os nepobabies, os filhos dos políticos que estão dominando a política local. Ou seja, o mundo todo está passando por um momento de ebulição. A geração Z está participando desse momento de ebulição. Mas no Brasil, no final das contas, o que é que está acontecendo? A geração Z está fazendo exatamente o quê? E aí, isso aqui eu esqueci que eu tinha colocado. Trazendo alguns dados sobre a geração Z do mundo, tá? Que aí foi, inclusive, que a gente tinha falado mais cedo. 60% do nosso pessoal da geração Z já teve algum problema com o juízo, de alguma forma. E aqui a gente está falando de um estudo, de onde a gente estudou, inclusive, do Reino Unido. A economia informal de freelancers, pessoas que trabalham num curto prazo curtíssimo de contratos, a gente já está falando de 12% da economia global e 40% dos trabalhadores freelancers do mundo são da geração Z, tem entre 16 e 23 anos de idade. Ou seja, o trabalho está muito precário para a gente. Mostra também que a geração Z está sobrecarregada com notícias. No dia a dia, a gente é bombardeado com 1 milhão de informações. Vocês devem lembrar, não sei nem se lembram de tanta coisa que aparece, que há 3 meses atrás só se falava de Magnitsky no Brasil. Hoje ninguém fala mais. Agora só se fala de COP30 no Brasil. Provavelmente daqui a 3 meses ninguém vai estar falando mais. E tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. Um mês atrás, Virgínia estava acabando com o Zé Felipe. Depois ela está namorando com o Vinícius Júnior. Depois ela trai Vinícius Júnior trai ela. E agora eles já estão juntos de novo. E parece que ela estava com o personal trainer de Vinícius Júnior. É muita coisa ao mesmo tempo. Então as pessoas estão sobrecarregadas com a notícia. É muita coisa acontecendo. Ninguém consegue acompanhar nada direito. E para acabar de completar, os compradores de imóveis estão cada vez mais velhos. Ou seja, nem o primeiro imóvel a gente está conseguindo comprar. Hoje, o primeiro imóvel está sendo comprado numa média de 38 anos de idade. E isso impacta diretamente nas nossas vidas, porque aí, naturalmente, ninguém está conseguindo sair de casa. E aí, o Brasil? Trouxe alguns dados, não é para ninguém ficar triste, eu sei que a sexta-feira à noite era um momento de felicidade, mas eu acho que é muito importante a gente se alertar para o que está se passando, somente para os números do nosso país, não de agora, não desse governo, mas números que se perduram nos últimos 20 anos. A gente está falando de um cenário onde, acabei de falar sobre quem casa quer casa. No Brasil, as pessoas nem sequer casando estão. Nos anos 2000, 6% das mulheres casavam com mais de 40 anos. Em 2022, 24% das mulheres casaram com mais de 40 anos. Isso quer dizer que as pessoas estão se apaixonando mais tarde, estão escolhendo melhor os seus relacionamentos? Não, isso quer dizer que as pessoas não estão tendo dinheiro para casar. Quem não tem dinheiro para casar, casa mais tarde. Quem casa mais tarde tem menos filhos. E a bronca está chegando aí. O PIB per capita no Brasil está muito longe da recuperação. A gente tem aqui a variação, vocês podem imaginar qual foi cada governo, que eu não vou ficar citando, mas é um PIB que varia muito, ele flutua muito e a gente, nossa geração,
não viveu ainda um período de crescimento econômico e a gente sabe que é muito importante viver um período de expansão monetária. Em 2023 a gente cresceu 2%, em 2024 a gente cresceu 3%, o famoso gol de galinha. E aí, para a gente traçar um parâmetro perante o mundo, eu trouxe aqui o exemplo do Brasil e da Polônia, onde a gente vê que até 1994, Brasil e Polônia tinham um PIB per capita. O que é isso? É o PIB dividido pela quantidade da população. É o que mede se de fato o país é rico ou não é. É quando ele diz assim, ó, pega toda a riqueza e divide por todo mundo. Naturalmente, a Índia vai ter um PIB muito maior do que todo mundo. Por quê? Porque tem 1 bilhão de pessoas. Naturalmente, a Dinamarca vai ser mais pobre do que a Índia. Por quê? Porque deve ter uma população na casa de 50 milhões, 40 milhões de pessoas. Então, quando você coloca 40 milhões contra 1 bilhão, a Índia vai ter mais dinheiro. Mas se você divide todo o dinheiro que a Índia tem pelo 1 bilhão da Índia e todo o dinheiro que a Dinamarca tem pelos 30, 40 milhões da Dinamarca, vai ter muito dinheiro na Dinamarca, naturalmente. Né? Então, quando a gente divide o PIB per capita entre Brasil e Polônia, a gente está falando até 1994, caminhando juntos, e depois a Polônia disparou, o Brasil se manteve preso a ele mesmo. Ah, George, mas a Polônia está na Europa, e a Europa é muito longe, é muito distante. Então vamos comparar o Brasil com os nossos aliados. O Brasil é o tracinho verde, tracejado, e aí aqui a gente tem a Argentina, que todo mundo fala muito, que está muito pobre, que vai se acabar, que não sei o que, a vida inteira foi isso. A Costa Rica, a República Dominicana, minha gente, pelo amor de Deus, a República Dominicana, o México, o Chile, o Uruguai, e a gente vê que o Brasil tinha um patamar de terceiro colocado entre essas nações, hoje está muito atrás de todo mundo, e a gente, na verdade, é mais pobre do que a Costa Rica. A realidade é essa. E aí aqui a gente pega a participação brasileira do PIB dentro do PIB mundial e a gente começa a fazer a análise de quem é que foi nascendo e o que é que foi acontecendo. Veja, a ideia aqui não é responsabilizar nenhuma geração, pelo amor de Deus, não é para ninguém chegar com raiva de ninguém em casa, mas é para que a gente comece a analisar quais foram os erros que a gente tomou ao longo da vida, para que a gente chegasse hoje precisando pagar 80 mil reais no Renault Kwid. O nascimento dos boomers aconteceu nessa fase. O nascimento da geração X aconteceu naquela fase. Os millennials pegaram uma fase de crescimento, mas já descendo. A geração Z nasceu ali e hoje, na verdade, o Brasil está participando de 2,1% do PIB internacional e o crescimento não para e a derrota não para, o decrescimento é constante e, na verdade, só vai piorar. E aí, para a gente arrematar as desgraças, o Brasil tem 216 milhões de habitantes e, veja, aqui não é uma crítica a nenhum programa, tá? É só a gente colocando em pormenores qual é o tamanho da dívida que o Brasil tem. 216 milhões de habitantes, 40 milhões são aposentados e muito provavelmente esse número tende a crescer muito ao longo do tempo, a população está envelhecendo. 50 milhões são usuários ou beneficiários do Bolsa Família e 11 milhões de pessoas são funcionárias públicas, todo respeito aos funcionários públicos, mas a gente tem uma conta muito grande a pagar. E aí é muito importante a gente entender que isso aqui não é uma crítica aos programas sociais, principalmente porque o Brasil gasta muito mais em outras coisas. E aqui eu cito como exemplo, por exemplo, os penduricalhos do judiciário. George, que danado é penduricalho? Penduricalho é o extra. Uma coisa é o salário do juiz, outra coisa é o que ele ganha de extra. De vale-refeição, de auxílio creche, de auxílio telefone, penduricalhos, os extras, tudo que vem de extra. Só de penduricalho, o Brasil gastou, até maio desse ano, 7 bilhões de reais, só em penduricalhos. E para a gente conseguir traçar uma base, mostrando que o problema do Brasil não é programa social, a gente vê que o auxílio gás, que foi recentemente criticado por uma boa parcela da sociedade, atende 5 milhões e meio de famílias e custou 3,5 bilhões para o ano inteiro. Ou seja, 5 meses de extra para juiz custou o dobro do ano inteiro para 5,5 milhões de famílias aqui no Brasil. Se vocês não começam a achar que isso está errado, eu acho que a gente está passando por um problema muito grande. E aí, no final das contas, daqui para frente, é só a gente fazer o nosso, certo? Para que o Brasil comece a melhorar. Não, vamos ter fé, minha gente. O Brasil vai melhorar, vai dar certo. Vamos embora. Mais ou menos. Porque, na verdade, a grande discussão que teve recente, que vai impactar diretamente nas nossas vidas, foi a reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência que foi sendo tolhida ao longo do processo e que eu já dou um segredo muito grande aqui para todos vocês. Se vocês não forem juízes ou se vocês não se aposentarem no serviço público, muito dificilmente a gente vai conseguir se aposentar, porque a bronca vem muito grande. E essa grande discussão foi feita por pessoas que hoje têm 55 anos, em média, no Congresso Nacional. Eles tinham 49, são pessoas nascidas em 69, fazem parte da geração X e muito provavelmente, não estou rogando praga para ninguém,
Muito provavelmente, quando a bolha da Previdência estourar, essas pessoas talvez não estejam aqui para chorar as pitangas que nós vamos chorar. E por que a bolha da Previdência vai estourar? A gente está falando de um Brasil que em 1960 tinha uma média, uma taxa de natalidade na casa dos 6 filhos por família. As pessoas provavelmente devem ter 4 tios, 5 tios, 6 tios, e hoje vocês provavelmente têm um irmão. É o padrão das famílias. E muito provavelmente vocês pensam em ter um filho. Eu quero ter um menino ou eu quero ter uma menina, porque é mais bonitinho. E porque dá para pagar. 2 já é muito caro. Como é que eu vou botar 2 meninos para participar da competição de Hermes, por exemplo? Já vai ficar 500 para cada um. Se fosse um só, seria 1.000. Então o Brasil caiu muito a taxa de fertilidade. Sendo que qual que é o problema disso? É que o Brasil ainda é um país pobre, minha gente. A gente talvez não consiga entender isso porque a gente está num auditório bom, organizado, com ar-condicionado. Mas o Brasil é um país muito pobre. É como eu disse, o Brasil é mais pobre do que a Costa Rica. A gente olha para a Costa Rica e pensa, pobre. O Brasil é mais pobre que a Costa Rica. Então, a gente é um país pobre com problemas de país rico. Você chega na Índia hoje, a turma continua tendo 8 meninos por família. Todo mundo menino, menino, menino. Hoje o problema da Índia não é previdência. No Brasil não. A gente já está no ponto 55 e tende a cair ainda mais. O ponto 55 significa o quê? Que toda família tem um menino e tem 55% de chance de ter o segundo. Não vai ter, né? O Brasil é um país pobre, provavelmente é um país rico, e vai sobrar para quem? Pra gente. E aí aqui eu trouxe, para mostrar que eu sou um cara bem moderado e bem de centro, trouxe 2 perspectivas, onde eu não consegui colher os dados das 2 por iguais, mas são uma amostragem que mais ou menos a gente parte do mesmo princípio. Na última grande manifestação do Bolsonaro, que se não me engano foi a de 7 de setembro do ano passado, fizeram uma pesquisa qual era a faixa etária das pessoas que estavam lá presentes. 3% tinham entre 16 e 24 anos, pessoas da geração Z, ou seja, as pessoas não estão indo para a rua. 8% tinham entre 25 e 34 anos. Todas as outras, 89% das pessoas tinham entre 35 ou mais, 19 pessoas com mais de 65 anos eram 65% perdão, 20% dos protestantes. Isso significa que as pessoas que hoje estão engajadas em alguma causa que seja, por mais certa ou errada que ela seja, são pessoas mais velhas. E aí isso daqui se reflete também nas pesquisas de aprovação e desaprovação do governo Lula. Essa daqui foi a Quest de abril, que mostra que pessoas com 60 anos ou mais, elas se mantêm no mesmo padrão de aprovação. Significa que pessoas mais velhas, elas dificilmente quebram aquele protocolo e das certezas que elas têm. Votei no cara, vou com ele até o fim, vou dizer que tá bom, vou dizer que tá ótimo, tudo isso. Enquanto pessoas entre 16 e 34 anos vão variando, brigando, discutindo, achando ruim, achando bom, e por aí vai. Ou seja, verdadeiramente, meus amigos, realmente Gil e Caetano precisam continuar sendo o nome das manifestações da esquerda. Assim, sinceramente, Marina Senna ela não consegue tomar para si esse processo. Pessoas com mais de 65 anos realmente precisam continuar indo para a rua, bater palma para Bolsonaro. Pessoas mais novas não podem tomar parte desse processo. Nossa geração dificilmente vai fazer isso. Dificilmente a gente vai comprar essas 2 brigas que não são nossas. São brigas geracionais. Mas eu sou da tese que ainda tem um jeito. E aí, esse daqui é um coroa também, Salim, que eu gosto muito. É um cara que resolveu fundar um instituto que reúne a classe empresarial, estudantes, pessoas que estão dispostas a discutir ideias, que estão dispostas a se aprofundar nos mais diversos temas. Salim decidiu fundar o IFL, Instituto de Formação de Líderes, em 2005, lá em Belo Horizonte, e aí vendendo um pouquinho do meu peixe, o que é o IFL. O IFL, basicamente, ele se pretende a melhorar o legado que as gerações anteriores nos proporcionam. A gente quer deixar um legado melhor para a geração que vem aí. Pessoas mais capacitadas, líderes mais presentes, pessoas que entendam dos problemas do Brasil e que, a partir do entendimento dos problemas, a partir de entender que levem esse dado para casa, que o Brasil é mais pobre que a Costa Rica, comecem a traçar alguma solução. Então, o IFL passou por um crescimento muito grande. Hoje nós estamos em 11 unidades no Brasil. E aí, aqui no Recife, nós somos uma formação de líderes independente, não temos vinculação partidária, política, nem empresarial com absolutamente ninguém, caminhamos de maneira sozinha, pessoas que pagam suas taxas associativas e que fazem com que o Instituto se mantenha e que, acima de tudo, a gente tem valores de liberdade econômica, intelectual e política. Aqui são algumas fotos do nosso Instituto aqui no Recife. Essa daqui é a Tati, minha diretora de comunicação. Essa daqui foi nosso lançamento na Associação Comercial de Pernambuco. Esse daqui fui eu junto com o Crasto, que foi no maior evento que aconteceu esse ano. E esse daqui foi o evento dessa semana com o Dr. Jorge Petribu.
E aí, por que é que o IFL é tão importante e qual é a síntese do que eu tentei explicar aqui mais recentemente? É que é o seguinte, minha gente, a partir do momento que a gente entende que existem coisas e existe o belo a se ver no mundo, a gente precisa entender qual é esse belo. O IFL, ele fala muito em formar a próxima geração da elite. E a elite não é necessariamente a elite financeira, mas a elite intelectual, a elite cultural, a elite acadêmica, a elite financeira também. Pessoas que entendam e se entendam dentro do mundo e consigam compreender o mundo que vivem. E aí, por que eu falo da elite financeira? Porque aqui ninguém tem dúvida que Carlinhos Maia e Virgínia estão na elite financeira do Brasil, são das pessoas mais ricas do Brasil, e aqui eu posso estar cometendo uma inverdade, mas parto do princípio que talvez não sejam as pessoas mais estudadas do mundo. Pode ser que seja, claro, pode ser que seja. Mas aqui, para a gente traçar o estereótipo do influenciador digital, do blogueiro, talvez não sejam as pessoas mais estudadas do mundo. Talvez nem todo mundo aqui tenha a oportunidade de conhecer a Capela Sistina ao longo da vida, mas que conheça muito bem a obra de Michelangelo e saiba da importância daquele teto tão bem pintado, que durou 5 anos para ser construído. Talvez Carlinhos Maia e Virgínia não entendam e eles possam estar na Capela Sistina e estando lá e não sabendo a profundidade daquilo, eles não consigam entender onde é que eles conseguiram chegar. Então, a meta do IFL é fazer com que as pessoas se entendam dentro do mundo, que elas entendam o que acontece, que elas consigam compreender onde elas estão pisando e quem é que já pisou naqueles ambientes. E por que eu falo acima de tudo, das elites, né? Porque em toda e qualquer revolução que aconteceu ao longo da nossa história, seja a Revolução Russa, aqui eu trouxe o exemplo da Revolução Francesa, Americana, a Revolução Gloriosa, que foi uma revolução que não cortou ninguém, a Revolução Pernambucana, que foi a nossa. Todas essas revoluções precisaram contar, entre seus quadros revolucionários, com pessoas da elite financeira, da elite cultural, da elite intelectual, pessoas que se dispunham a pensar e que se dispunham a debater. Quando a Revolução Pernambucana estourou, foi porque as pessoas entenderam que tinham alguns absurdos sendo cometidos e que a revolução seria um bom caminho. Sem que as pessoas entendessem que aqueles absurdos estavam acontecendo, talvez a Revolução Pernambucana nunca tivesse saído do papel. Então, queremos constituir a elite e, a partir dessa elite, fazer com que o mundo melhore e o Brasil seja um pouco melhor. Então, nossa missão é contribuir para colocar o Brasil no caminho de prosperidade, para que a gente volte a crescer, finalmente, nosso PIB. A gente tem a visão de transformar e formar líderes de gestão, liderança e liberdade, comprometidos com o Brasil livre. Temos valores de liberdade, responsabilidade individual, defesa do Estado Democrático de Direito, iniciativa privada, livre mercado e, acima de tudo, direito de propriedade. Nós também fazemos parte de um ecossistema que circunda IFLs em todo o Brasil. Aqui em cima a gente tem o IFL de São Paulo, aqui a gente tem o IFL de Brasília, aqui o IFL de Belo Horizonte, e aqui uma foto do nosso instituto na cidade do Recife, dessa semana agora, quando nós recebemos o Dr. Jorge Petribu. Inclusive, o Dr. Jorge Petribu tem um pessoal da logística aí. O Dr. Jorge Petribu comentou que, para ele, o profissional do futuro é o profissional da logística. Jorge Petribu, para quem não conhece, ele é usineiro em uma das 7 usinas que restaram no estado de Pernambuco. Chegaram a ser 130 no estado de Pernambuco, hoje restaram 7, uma usina com mais de 300 anos, e que ele, com a visão empresarial dele e da família, enxerga que a logística é o caminho, e eu sei que aqui no Araripe vocês têm uma dificuldade de logística tremenda para fazer com que o GESO seja tão competitivo quanto o resto do mundo. Nossos resultados, nós no ano passado realizamos 410 eventos, com mais de 30 pessoas por evento. Esses eventos aqui são os eventos ordinários. Nós temos 11 núcleos no Brasil, 675 pessoas ativas, para além das pessoas que já passaram pelo Instituto, mas continuam como honorários. Nós temos 30 fóruns, que são os fóruns, são as atividades complementares de final do ano. Então, são fóruns que recebem uma média de 2.000 pessoas por evento. Nas nossas redes sociais, nós alcançamos mais de 70 mil pessoas. Elite financeira, intelectual e cultural, para que a gente consiga mudar o Brasil. Eu tinha prometido no começo que eu ia explicar um pouco da minha empresa, que é a Atlas Hub. A Atlas Hub é uma empresa fundada para que a gente consiga reunir pessoas que se dispõem a ajudar na comunicação política para empreender e, empreendendo, ajudar pessoas que se pretendem a renovar a política no Brasil. A gente sabe que a velha política no Brasil tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e são pessoas que, tendo o dinheiro infinito, se utilizam desse dinheiro para continuar perpetuando o poder. E a gente sabe que essa não é uma realidade somente de Pernambuco, é uma realidade de boa parte do Brasil. E Ayn Rand, quem é ela? Ayn Rand é a pessoa que inspirou o nome da Atlas Hub. A
Atlas Hub, esse nome Atlas, ele vem de um livro chamado A Revolta de Atlas. O Atlas é o ser mitológico grego que segura o mundo nas próprias costas. E Ayn Rand, ela escreveu A Revolta de Atlas, que era um livro que tratava sobre o inverso. A Revolta de Atlas falava sobre como é que pessoas que produzem, classe produtiva, faria para que aquelas injustiças cessassem. A gente sabe que hoje a gente tem muito empresário aqui, gente que no dia a dia está sendo tolhido com imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. E Ayn Rand ousou escrever sobre um dia onde os empresários decidissem parar e parassem suas produções e entendessem que o Estado precisa da classe empresarial e da classe produtiva para sobreviver. Então, se a classe empresarial, a classe artística, a classe cultural, a classe educacional resolvessem parar, como é que o Estado ia continuar se sustentando? Como é que a gente ia continuar botando essas pessoas para frente? E o Randy resolveu pensar e a gente resolveu aderir. A gente chama ela, o pessoal que é mais próximo, gosta da filosofia objetivista. Indico muito o livro A Revolta de Atlas, é um livro que abre mentes. E aí, por último, para finalizar, dizer que hoje minha diretoria do IFL Recife são as pessoas que caminham comigo, na verdade, desde 2018. Todas essas pessoas aqui, nós fizemos parte de um movimento chamado Clube Frei Caneca, que era um grupo de estudos, onde a gente reunia as pessoas gratuitamente para toda semana estudar sobre filosofia, economia, política. E essas pessoas são pessoas com alinhamento de propósito, que até hoje seguem comigo no estudo de formação de líderes, pessoas que têm uma bagagem gigantesca e que sabem que têm valores de missão muito alinhadas com a minha e que a gente tem certeza que vai continuar caminhando junto, que a gente acredita nas mesmas coisas. E aí, para finalizar, Joaquim Nabuco, os grandes patronos da liberdade do Brasil, o homem que é um dos grandes responsáveis políticos pela abolição da escravidão, certa vez falou que a luta pela justiça é o sacrifício de gerações por muitas vezes o direito de um só, e que a gente siga olhando para o indivíduo para que o Brasil dos nossos filhos, e por favor tenham 3, seja um pouco melhor do que o Brasil que a gente vive hoje. Muito obrigado. Aqui está o Instagram do IFL Recife, para quem quiser conhecer. Aqui está o Instagram da Ação dos Atlas. Aqui está o Instagram da Juventude Livre, que é o movimento que eu fundei recentemente. E aqui está o meu Instagram, George Bastos, que eu estou com um sonho agora de ser blogueiro. Sei que tem Carlinhos Maia para poder ir para a Capela Sistina. Então, quem puder me seguir aí, que eu sigo de volta. Tamo junto. E ali a gente tem os certificados de hoje, que eu acredito que vocês têm que bater o QR Code para analisar o que é, certo? Certificado de participação? Isso. Quem quiser o certificado de participação,